Já está no ar aqui. Lamberto Grinover já entrou? Eu vou te, eu vou te adicionar aqui, Lamberto. Aqui, você, beleza. E aí a gente já fica ao vivo esperando nosso público. Muito bem, já estamos ao vivo. E o Ramicelli entrou na área. Ó, bem-vindo, Ramicelli. Cadê o Ramicelli? Avancini, Ricardo Avancini, bem-vindo, Ricardo. Vamos dar um minutinho aqui só, pessoal, porque para dar às 18h30, apesar que estamos a um minutinho aqui, eu quero compartilhar e passar a bola para o Lamberto aqui, que hoje eu vou mais ouvir do que falar. Boa noite, Ramicelli. Grande abraço para você, saudade. A Vancini foi da época que nós nos conhecemos. Pois é. O pessoal está entrando, o pessoal está chegando. Vamos começar aqui. Né, Luiz? Como? Dá 2 minutinhos. Dá 2 minutinhos. São 18h29 pelo meu telefone. Pelo meu computador. Pontualidade é uma prerrogativa de liderança. Às 18h30 a gente começa. Exato. Agora deu 18h30, dá até 30 e 58 segundos, daí a gente começa. Leandro Guerreiro, bem-vindo. Tem perguntas aqui. Qual a sua missão, Lamberto? Bom, vamos falar sobre isso daqui a pouco. Bom, galera, seguinte. Com muito prazer eu recebo mais um convidado aqui na nossa live semanal. Essa live tem uma característica diferente. A nossa live semanal normal é de quinta-feira. E essa semana, excepcionalmente, nós estamos fazendo na segunda-feira, porque na quarta começa o Desafio Engenheiro 5D, que é uma série de 7 aulas ao vivo, totalmente gratuita, para os engenheiros que querem se desenvolver e alcançar cargo de gestão. Então, a live de quinta-feira vai ser a live exclusiva do Desafio Engenheiro 5D, que é aberta, que todo mundo está convidado, que, porém, depende de uma inscrição, depende de uma inscrição prévia e nada mais que isso. E hoje nós estamos fazendo essa live com o Lamberto Grinover, um daqueles clientes que eu tenho o prazer de dizer que fiquei amigo, serve de aquecimento para o Desafio Engenheiro 5D. Quer dizer, nós vamos falar especificamente aqui da carreira de engenheiro, principalmente daqueles que têm intenções, que têm planos para se desenvolver na carreira de gestão, desenvolvimento profissional que na escolha da carreira em Y segue na carreira de gestão, como ele fez, como outros convidados meus que vieram aqui fizeram. Então, para introduzir o Lamberto na conversa, eu queria que você se apresentasse, Lamberto, e fizesse um breve resumo da sua história aí, para o pessoal que não te conhece ficar familiarizado com a sua jornada. Sem dúvida. Primeiro, Luiz, eu queria agradecer a oportunidade de mais uma vez estar aqui com você. Os nossos bate-papos, sejam eles ao vivo, sejam eles gravados, são sempre muito prazerosos, né? E a gente consegue dar, inclusive, boas gargalhadas e lembrar de tantas coisas, né? Nesses anos que nós nos conhecemos, né? Que já são alguns. Bom, eu me chamo Lamberto, eu sou casado há 36 anos com a mesma pessoa, então a paciência é uma das minhas prerrogativas, e temos 11 filhos, né? Então, 3 eles são naturais, digamos assim, e 8 eles são adotados. Por que eu quis logo dizer isso? Porque a minha prerrogativa, né, na vida e no trabalho é o gosto por gente. Né? Eu acho que esse já é um dos pilares, né, que cada um tem que ter, se não tem nato que desenvolva, numa
né, numa carreira que queira subir de gerente para diretor e assim por diante. Eu sou formado em engenharia mecânica, eu brinco, eu não sou engenheiro, eu tenho um diploma de engenharia, e minha vida, eu... Tá, tá cortando, Lamberto. Quem tá... Tá cortando? Lamberto, o momento que Oi, tá, sim. tá muito ruim a conexão. Deixa eu ver aqui. Ô, Du, como é que tá aí? Agora ficou, mas tava ok. Tava ok? Tava. Dá para continuar? Agora, não. O Lamberto tá fora. Lamberto, É o meu problema? É o meu eu, problema? parece que é você que está congelando. Você quer sair e entrar de novo, por Então, favor? eu vou sair, vou mudar a rede aqui de casa e eu entro de novo. Me dê um... Alô? Tá Tá ouvindo bom. agora? Eu vi Tô, que tô estava ouvindo. cortando. Bom, Tô ouvindo, eu e da falo com o próxima pessoal vez aqui. cortar, tá. Bom, enfim, eu contei essa primeira parte da minha vida pessoal, né, porque o líder e quem almeja, né, cargos de liderança, cargos de gerência e assim por diante, e outros cargos acima, a primeira característica que tem que ter é o gosto por gente. Então, isso... Ótimo. Pessoal, o Lamberto caiu, ele vai sair e entrar de novo. E ele estava dizendo que a parte muito bacana da história pessoal dele é o fato dele ter 3 filhos naturais, né, os chamados filhos biológicos, filhas, no caso, são 3 moças, todas adultas, e ele adotou 8 crianças, né? E assim, é um negócio, uma missão de vida, é uma história que quem conhece toda a dedicação profissional dele, todo o empenho que ele tem no trabalho, o sucesso que ele tem no trabalho, e o tempo que ele tem para fazer isso, para apoiar a esposa dele nessa criação das crianças, é um negócio absurdo. Então, eu sou fã incondicional dele, não só nos aspectos profissionais, mas também nos pessoais. E ele está chamando aqui, eu vou introduzir de novo. Lamberto entrando novamente. Vamos lá, está conectando. A conexão sempre pregando peças na gente, mas a gente fica no esforço aqui, no empenho de trazer o conteúdo e de estabelecer a conversa que a gente se propõe a fazer. Então, ele já pediu a conexão aqui e eu estou aguardando ele entrar. Como voltou? Não estou vendo ele. Tá aqui. Lamberto? Não, não aparece aqui para mim. Pessoal, desculpa, mas tem um bug maior aqui, porque aqui meu filho que está me assessorando aqui falou que ele tinha entrado e caiu de novo. Para mim ele nem apareceu. Eu vou pedir para ele, Lamberto, entra de novo, pede de novo a conexão, por favor. Vamos ver se agora fecha. Obrigado aí por estar esperando, tá, pessoal? Essas coisas acontecem quando está ao vivo.
E como o Lamberto disse, nós temos eu tenho no meu canal do YouTube um vídeo gravado com ele já, com certeza há mais de um ano, que ele fala bastante coisa daquele momento da carreira dele, que foi bem legal também o vídeo, foi gravado, mas está lá no meu canal do YouTube. Esperando ele entrar. Pediu de novo? Vamos lá. Vamos ver se agora vai. Se aparecer, você me fala. Não. Quê? Ele já tinha pedido aqui. Eu já tinha pedido. O Humberto não pode participar. Dificuldades aqui, eu sinto muito, pessoal. Estou vendo que algumas pessoas saíram, Agora mas ele está retornando. Pronto, voltei. Voltou, voltei. agora é melhor. Hein? Eu estou embaixo do 5G. Se não funcionar agora, então não sei, os astros não estão alinhados. É uma pena. Bom, gente, desculpa, né? Faz parte do nosso mundo tecnológico que às vezes não nos ajuda. Então eu vi que você fez um pequeno resumo, né, da primeira parte da minha conversa, e voltando um pouquinho para a parte profissional, então eu morei na Itália há 18 anos, e lá eu comecei do zero toda a minha carreira profissional, e fui subindo sempre, e sempre focado, né, na questão de equipes, na questão de performance. Lá eu já tinha uma equipe de 25 pessoas, quando eu fui ser gerente de facilities, na época não era esse nome, na Nissan, lá na Itália. Aí depois eu retornei ao Brasil, fui trabalhar na Cushman, eu era o account manager para as operações do Citibank, e aí sim, teve um grande aumento de equipe, de funções, e foi lá que eu conheci, inclusive, você, né, Luiz, num dos trabalhos que você fez lá no banco, e desde então, a minha vida foi sempre, digamos, eu tive muita sorte, que eu sempre consegui fazer as coisas que eu gosto, eu sempre consegui dar o máximo de mim, abrir muitos canais de relacionamento, muitas novas ações, novas funções, e hoje eu me encontro, né, eu estou, como se diz, na posição de diretoria, mas, repito, tudo isso é muito relativo. Então, um pouco essa, né, muito rapidamente, porque eu acho que as outras perguntas são talvez um pouquinho mais focadas e um pouquinho mais importantes, né, para o nosso bate-papo. Não, essa introdução, Lamberto, é muito importante, porque você, nesse episódio do City, eu quero relembrar uma coisa e reforçar aqui para quem está nos ouvindo, que você tinha uma das funções mais difíceis que eu já vi um executivo numa empresa. Que eu sempre falo para os meus seguidores aqui, para o pessoal do Engenheiro 5D, que tem que ampliar a visão para a visão, além da técnica, a visão comercial e a visão estratégica. Naquela situação, você ocupava um cargo de gerente de portfólio da Cushman e foi solicitado pelo banco para ocupar uma cadeira de superintendente lá do próprio banco. Então, exato, eu tinha 2 chapéus. Essa história dos 2 chapéus era interessante, era engraçado. Você falava para mim, você quer que eu fale com o chapéu do banco ou o chapéu da Cushman? Isso. Que para você não mudava, porque isso que é louco. O que era interessante para o banco tinha que ser interessante para a Cushman, o que era interessante para a Cushman tinha que ser interessante para o banco. E eu vi poucas pessoas fazerem isso, provavelmente eu não quero ser taxativo, mas provavelmente eu não vi mais ninguém fazer isso, além de você. Trabalhar com duas...
E eu digo mais, né? Eu trazia sempre como exemplo para a minha equipe era grande, tinha mais do que 50 pessoas, e para a equipe do banco, que também era grande, que a mesa é redonda, a mesa não tem lado. Então, eu acho que isso é um ponto fundamental que eu tento trazer, e eu acho que eu consigo mesmo hoje, quando eu tenho um assunto com um investidor, com um locatário, com um colega, com um cliente, ou um prestador, né, um colaborador, um terceiro, que a mesa é redonda, está todo mundo trabalhando, tem que ter todo mundo trabalhando com o mesmo fim, e isso é uma característica de quem quer, é o meu aviso, galgar, né, ter cargos mais importantes, mais estratégicos, porque isso é estratégia, né, isso é estratégia pura, 100%. e você deixar de lado toda a parte, né, técnica, sem esquecer, né, e focar muito também na parte comportamental, nas pessoas, nas equipes, saber ouvir muito. Eu tenho exemplos, uma vez eu lembro que eu estava no emprego antes de onde eu estou agora, e eu peguei a marginal toda parada, eu acho que demorei 45 minutos para voltar de casa, e tinha uma minha gerente que começou a ligação e só se lamentando, só reclamando, só por 45 minutos, né? Eu devo dizer que eu preferiria muito mais estar escutando uma boa música, né, ou fazendo... Mas faz parte, não é sempre que a gente tem que ter, né, conversas prazerosas, mas eu acho que naquele momento os conselhos que eu dei, a troca de experiência foi muito importante para ela se entender, para ela se posicionar, né? Eu acho que foi bem bacana isso, sim. Não foi 45 minutos perdidos. Viu? Deixa eu te falar uma coisa. Uma grande dificuldade que muitos profissionais têm, principalmente nessa área de prestação de serviço técnico, serviço de engenharia, é diferenciar o atendimento ao cliente e o atendimento ao fornecedor. E naquela circunstância, é só uma observação, um parênteses, você era fornecedor e cliente ao mesmo tempo. Quer dizer, não dava para puxar a brasa para um dos lados, você estaria sendo injusto com a confiança que depositaram, com a sua prerrogativa, né? Devo dizer, Luiz, que de vez em quando o tic-tac aqui dava um pequeno curto-circuito, porque eu não entendi se eu estava... E foi muito engraçado, eu nunca vou esquecer, eu comentei, no mesmo dia de manhã, eu estava sentado junto com o pessoal do banco, negociando fortemente com um prestador de serviços lá X. E à tarde, eu estava com minha diretoria da Cushman e o banco negociando fortemente comigo. Eu tive que falar. Eu falei, gente, para tudo, que eu não estou entendendo mais nada aqui que está acontecendo. Quem sou eu? Crise existencial. Mas eu digo que isso foi um dos momentos, eu diria até mais felizes da minha vida profissional, para justamente poder ter essa visão e essa duplicidade, né, estratégica, que é igual. E no final, como a gente fala no Gergo, todos saírem bem na foto. Se todo mundo sai bem na foto, o business vai, né? Então, isso eu acho que é o que eu falo. Mais se tiver alguém ganhando, é porque tem alguém perdendo, né, Lamberto? Então, exato, assim, exato. Alguém está no prejuízo. Então, parabéns, porque esse seu momento aí foi sensacional. Eu queria voltar ali um minutinho naquilo que você falou. Se você lembra que nem tudo são flores na vida, né? Qual era a circunstância do momento que você me conheceu lá no City? Você lembra que foi, como é que foi a situação? Olha, eu lembro que, eu repito, eu tinha uma equipe grande, né? A equipe tinha umas 50 pessoas, e tinha, inclusive, conflitos dentro da equipe, né? Como é normal que se tenha, e tinha algumas pessoas da equipe, se não me engano, Luiz, me corrija se eu estiver errado, que eu queria dar um coaching, que eu queria dar um treinamento, que eu queria fazer com que a pessoa pudesse crescer, né? Pudesse sair, porque eu era o account manager, ele era o meu gerente ou supervisor, não lembro, só que ele era muito técnico. Ele era um técnico excepcional, ele dormia, eu brincava com ele, você dorme, era técnico elétrico, você dorme abraçado com o transformador a óleo quando você vai para a cama, porque você manja muito, muito. Só que não era o que ele precisava, porque ele queria ser promovido a gerente, ele queria um cargo mais abrangente, que ele ia ter muito relacionamento com as pessoas, principalmente do banco. E ele não estava pronto para isso. Eu lembro que ele não estava pronto e ele tinha dificuldades. Ele era muito técnico. Não que não precise ser, mas ele não conseguia tirar essa carapuça do técnico para pôr o humano,
né? Exatamente. Então, aí você, eu não sei, eu não lembro, eu chamei, eu acho que era o teu sócio na época, né, que eu conheci, não lembro, eu acho que através do meu Então, diretor, etc e tal, e daí você apareceu. essa parte eu conto. O meu sócio não se entusiasmou muito com o trabalho e falou: vai lá, Luiz, vai lá, e atende o Lamberto lá. E aí deu que nós fizemos muita coisa nossa, juntos. E... nossa. E para mim, só para, né, para falar, um fato que para mim foi importante, que eu lembro, você se vai se lembrar, você tinha sido contratado por mim, pela Cushman, para fazer um trabalho na equipe Cushman. Foi um trabalho tão bem feito, foi um trabalho com resultados palpáveis, tão significativos, que o banco te chamou para fazer o mesmo trabalho com eles. Né? Isso não é porque eu quero falar bem do Luiz, etc., mas é para entender que você faz um trabalho, né, de um lado, o outro lado vê e faz o mesmo trabalho. Aí a equipe está todinha, né, no mesma sintonia, e isso é fundamental. E isso foi muita visão do banco na época, porque assim, foi, além deles aproveitarem, quererem para eles também o trabalho que vocês estavam fazendo na Cushman, a Júlia, na época que era diretora do banco naquela área, ela incluía a equipe da Cushman nos trabalhos que ela contratava. Então, assim, porra, era um jogo do ganha-ganha. Exato. O jogo do ganha-ganha é fantástico, muito bem lembrado. Foi uma experiência muito boa. Eu agradeço por todos os aspectos e o meu sócio não ter querido tocar aquele negócio. Ah, Luiz, toca lá, vai ver lá o que o Lamberto precisa lá. Não, e depois, visto né, que a gente está aqui proseando, né, coisa interessante, você vai lembrar também, quando eu já tinha mudado de emprego, eu liguei para você: Luiz, eu acho que eu estou com um pequeno problema aqui na minha equipe, mas é uma coisinha pouca. Dá para você vir? E daí você foi, não era uma coisinha pouca. Quando era uma coisa... a lupa... Nossa senhora, tinha assédio moral. Só falta, não sei se tinha assédio sexual, mas moral tinha. Moral tinha um clima de monte, péssimo, né? Então, um dos trabalhos que eu demonstro para os meus clientes corporativos, que eu falo assim, o quanto de prejuízo pode ter uma empresa por não prestar atenção nas atitudes da liderança. Porque naquele caso lá foi a perda de um contrato de milhões de reais por ano, né? Milhões de reais por ano. Só para reforçar isso, né, que quem quer almejar um cargo de gerência, e na época eu era gerente, tem que ter essa visão, tem que ter a estratégia e tem que ter a visão humanística e até holística, né, de tudo que roda em torno. Beleza. Para a gente falar especificamente para o nosso público aqui, eu queria que você falasse o seguinte: qual a dificuldade que você percebe, que você entende, que um engenheiro enfrenta quando progride para cargo de gerência? Então, assim, o cara é um técnico, um engenheiro técnico, e foi promovido. Qual que é a dificuldade principal que você percebe que eles enfrentam? Deixar o lado técnico um pouquinho de lado. Largar do osso. Desmorde do osso, larga o osso, que tem gente que vai morder por você, foca na estratégia, foca no relacionamento, foca na equipe, foca na preparação da equipe, no resultado da equipe, no cliente ou no fornecedor que seja, etc. E deixa um pouco o lado técnico. Não tem que abandonar, né? Porque eu acho que o conhecimento é sempre importante, é sempre fundamental, mas não pode ser muito tecniquez, porque senão você acaba... Né, eu conheço, não vou citar nomes, obviamente, a gente tem amigos em comum que são excelentes engenheiros e quando foram, né, subiram na carreira, mudaram de emprego para, digamos, funções mais estratégicas ou até mais humanísticas, eles pecavam, eles eram quadrados, né, iam conversar com o cliente, depois o cliente vinha e falava comigo, mas olha, etc e tal. Então, isso é uma pergunta que sempre me fizeram, né, pouco tempo que não faz. E pós-graduação, que curso você acha que eu tenho que fazer? Isso dito por um engenheiro, por um técnico. Eu falei, você faça um curso humanístico, faça um curso de liderança, faça um curso de coaching, faça um curso de psicologia, faça o que você quiser, porque quando você for subir, a parte técnica ela é vista como como que se fosse por default, commodity. Você tem que focar em todas as outras situações. Exatamente. Então, agora você pode indicar também o programa da mentoria do Engenheiro 5D. Você pode pôr aí na sua listinha de indicações. Você coloca aí para indicar. Mas, lógico que eu estou aqui falando do meu trabalho, do meu negócio, mas isso é gritante, né? Então,
eu vi muitas vezes essa dificuldade, a gente brinca aqui de largar do osso, deixar de ser apertador de parafuso, porque assim, as pessoas querem, os profissionais querem os benefícios, por exemplo, maior flexibilidade no horário, na agenda, tal, querem um salário melhor, mas não querem largar da carreira técnica, que é paixão, e eu entendo perfeitamente, é aquilo que você falou. Eu conheci um cara que a gente falava que o pai dele punha óleo diesel na mamadeira dele, tão fanático que ele era. Sim, Né? sim. Ele é uma empresa de geradores elétricos, geradores de energia, e o cara, o moleque com 20 anos, sabia tudo de gerador elétrico. Então a gente brincava que o pai dele dava óleo diesel na mamadeira. Mas chegou um momento que ele era dono da empresa, ele teve que evoluir e deixar o técnico para alguém fazer. Então, essa dificuldade de separar o aspecto técnico, sem, contudo, como você bem frisou, abandonar, porque aquilo que te levou até aquele momento da carreira é aquilo que é a tua tábua de segurança, de salvação, você tem que ampliar a visão e partir para as questões estratégicas, comerciais e relacionais, principalmente, senão não vira. Correto, exato. Pois bem, então como que você orienta suas equipes, os seus tanto as equipes próprias quanto as terceirizadas que você gerencia e administra, para saírem desse apego técnico e partir para a gestão? Você falou parcialmente já que é assim, primeiro, procure cursos que não sejam mais técnicos. Mas no dia a dia, Sim. Que dica você dá? De tentar ao máximo se colocar no lugar do outro, né, sobre o aspecto humano, para entender o que o outro está querendo, qual que é a necessidade da pessoa com qual que você está negociando, tratando, conversando, seja lá o que for, né, para sair do técnico. O técnico é o técnico, você vai ter sempre engenheiro, você vai ter sempre quem vai dar esse apoio. Então entra na parte de gestão de pessoas, né, tenta se entender efetivamente por que aquela pessoa te respondeu isso, e captar a resposta que ele deu, como você pode utilizá-la. E olha, aqui eu quero dar um exemplo, eu vi que o Enio Venâncio entrou, o Enio, que eu não falo com ele, primeiro um grande abraço, Enio, há muitos anos que eu não falo, mas olha, eu nunca vou esquecer, eu tinha acabado de chegar no CIT, e o Enio era o gerente, o diretor, não sei, da empresa da Araújo Abreu, que fazia a manutenção. E eu lembro, era o primeiro ou segundo dia que eu estava lá, eu fui fazer uma reunião com ele, e eu lá, não, porque a gente tem que usar indicadores de performance, aquele papo meio de engenheiro, né? Indicadores de performance, ele respondeu para mim, olha, eu lembro até hoje, com uma naturalidade tal, que me fez refletir e mudar muita coisa na minha vida. Ele falou, Lamberto, para que vocês ficam fazendo isso? Para que você fica me falando isso? Vocês têm os dados, mas vocês não fazem nada com os dados. Na hora lá, o sangue ferveu, etc. Mas era de uma simplicidade a resposta. Mas de uma profundidade, mas de uma profundidade tal, que isso foi uma primeira chave que me fez mudar o meu comportamento para essa carreira que eu criei. Eu estou falando, esse evento foi em 2005, 2006, foi lá atrás, foi alguns anos atrás. Falei, é verdade, então por que ele falou isso? Por que ele pensou isso? Então eu comecei a me colocar no lugar dos outros, entender os processos e sair do técnico. Sair, né, eu faço, porque obviamente eu sempre tive pessoas, tive muita sorte de sempre ter tido profissionais que me suportavam nessa parte onde eu não entendo patavina, né? Então eu fico muito mais quieto. Mas esse exemplo eu lembro até hoje, porque foi efetivamente muito marcante. Foi quase que um divisor de águas. Isso me dá margem para falar aqui de uma coisa que eu repito muito, que é a questão de processo versus resultado. O processo não pode ser mais importante que o resultado. E aí eu estou respeitando a ética, respeitando a legalidade das ações, das tarefas, tal, não tem dúvida disso. Mas eu estou dizendo que às vezes o processo é tão engessado que não está sendo útil em nada para o resultado final, ninguém percebe, fica valorizando o processo. Se o resultado estiver excelente, segue o processo. Se não, reveja o processo.
Né? E aí Sem dúvida. o Ennett falou de uma forma bem sutil, né? Para que você quer dados se ninguém faz nada com esses dados? E para quem não conhece o Enio, ele era uma pessoa muito calma, muito pacata, então ele repetia, mas olha, você não faz, você não usa para nada. Na época, não foi muito engraçado, foi muito engraçado. E assim, essas coisas que marcam e que fazem a gente refletir e mudar algumas interpretações, né? Eu uso isso o tempo todo, né? Quer dizer, todo dia eu aprendo com base em insights que saem do nada. As pessoas nunca imaginou que me deu um insight super importante e eu saio dali com uma vitória gigantesca. Isso você falou é importante, Luiz. Às vezes, né, e a pessoa fala uma coisa, ela nem se dá conta do que ela falou, e você usa. Eu tenho um amigo, né, que era fornecedor lá do City, etc., que ele me diz, você é meu mentor. Falei, como assim seu mentor? Eu não estou fazendo mentoring com você, eu vou almoçar com você né, a cada 2, 3 meses. Ah, não, tudo que você fala, eu reflito, falo e ponho. Então, um outro ponto, acho que importantíssimo, né, é o exemplo, é como você se posiciona frente às pessoas. E tem que ter humildade, né? Tem que ter humildade, tem que sempre partir do pressuposto que perguntar para os outros como que você faria, o que você acha, mesmo que você é o mais esperto naquela questão, naquele momento, para aquela questão. Fala, como você faria? Você faria assim também? Você não faria? Às vezes tem que dar uma carteirada, às vezes, olha, tem que fazer assim, você não sabe de tudo que está ocorrendo, temos que fazer assim. Mas eu acho que com qualquer pessoa da equipe, hoje, eu vi que tem colegas e ex-colegas meus aqui na live, que a gente faz assim, tem que ouvi-los. O que você acha? E isso vale até para funcionária da limpeza, que às vezes vem com uma coisinha nada e pum, que faz. Isso eu acho que é um dos dons, né, que um gerente, que um líder tem que ter. Saber ouvir, saber captar e utilizar as melhores formas. Lamberto, eu sempre digo que o bom líder, ele gera autonomia e não cria dependência. E uma das melhores formas de gerar autonomia é dando a possibilidade da pessoa demonstrar como ela faria, como ela se viraria numa determinada situação. Senão, não vai criar autonomia. Né? E se você determinar toda vez, quero que faça assim, vai criar uma dependência que você não vai poder jamais expandir sua visão, olhar o andar de cima e tal. Então, perfeito, exato. Muito bom isso daí. Eu queria te fazer uma pergunta agora, que é um pouco pessoal, mas não muito pessoal, já que você já falou sua história lá no começo. Tá? Eu quero contextualizar a pergunta, que é importante. Por que eu faço esse tipo de pergunta? Eu falo aqui com os engenheiros que buscam a progressão de carreira, e dentro da metodologia do engenheiro 5D, o 5D aí representa 2 aspectos. Um é que a gente fala das 5 dimensões comportamentais do engenheiro, e aí é um recorte de uma metodologia minha, e outra é o 5D referente a 5 dígitos de salário. Ou seja, o cara ganhar 10 mil reais ou mais, certo? Por mês. E aí, múltiplos possíveis, quanto der, beleza. E tem gente... Quanto mais, melhor. Quanto mais, melhor. E aí, claro, pelo conceito, pela cultura brasileira, e eu falo brasileira porque eu não conheço o mundo inteiro, mas pela cultura nossa, judaico-cristã, eu vejo que tem muita gente que acha que é humildade ficar achando que salário não é o mais importante. Não, imagina, salário não é tudo, eu quero contribuir bem, se eu puder ter um aumento melhor, tal. Pô, bicho, não, você tem que ganhar bem para fazer tudo o que você veio para fazer no mundo. Então, eu quero fazer uma pergunta aqui para você, é o seguinte, eu conheço você já faz mais de 10 anos, e eu sei a história, você, Antonella, há 3 filhas adultas, bem criadas, e a adoção de 8 crianças, que eu sei as particularidades todas aí, e eu digo para você o seguinte, nesse contexto, tendo uma missão de vida como essa que vocês têm, que eu acho que, sinceramente, uma coisa sensacional. Vocês são a maior família que eu conheço, por sinal, contemporânea. Tá? Talvez tivesse maior no passado, agora eu não conheço. Mas qual que você acha que é a importância de ter
uma profissão estável, uma carreira estável, um salário digno e que te possibilite fazer, cumprir tua missão de vida. Qual que é a importância que você dá? É fundamental. Eu acho que é fundamental, porque não só de amor vive o homem, né? Eu acho que aqueles que responderam para você que salário não é muito importante, ou são ricos de família, né? Ou tem terras, apartamentos que dão entradas, porque hoje como hoje, para você ter uma base sólida, para você poder desenvolver sua carreira, para você, né, poder ajudar os outros, enfim, você tem que ter uma base econômica. Você não pode não chegar no final do mês, você não pode não almejar alguma coisa a mais, porque, né, é um reconhecimento também pelo trabalho de cada um, da empresa, etc., que quanto mais eu produzo, teoricamente, mais eu deveria ser bem remunerado. E eu acho que é importante, não é, tem outros fatores importantíssimos, né? Sem dúvida. Eu acho que, sei lá, a liberdade de você poder implantar um projeto, de você propor, de você ser ouvido, de você aceitar, de você fazer, é fundamental também, sem dúvida é fundamental. Então, eu acho que esses são os dois pratos da balança, né, o trabalho e o salário. E é importante, porque você imagina, se uma pessoa tem problemas financeiros, não consegue, aí começa a ficar deprimido, aí começa a ter problema, aí vai, empresta dinheiro, vai entrar num círculo vicioso, onde a mente vai estar focada muito mais nos aspectos, nos problemas, que nas alegrias, porque eu acho também que trabalhar tem que ser um prazer, tem que ir trabalhar, né, gostando de acordar e vou trabalhar, e a gente sabe que tem muita gente que vai trabalhar com, né, tipo lá a hiena do desenho animado da Hanna-Barbera, ó vida, ó dor, ó azar, e vai lá trabalhar, né? E isso não pode acontecer, isso é terrível, porque queira ou não queira, o trabalho já tem, né, os ditados, o trabalho que dá dignidade ao homem, o trabalho que isso e que aquilo, enfim, tem que ganhar adequadamente. E eu só queria dar um exemplo que tem muito a ver. Eu trabalho na Brookfield, né, e é uma empresa líder no mercado que tem um viés completamente diferente da grande parte das empresas que fazem gestão de ativos dos fundos de investimento imobiliário. Eu falo, quando eu faço as concorrências, as poucas que eu ainda faço, das administradoras, eu falo, não me vem aqui colocar um building manager, né, seja lá, o gerente predial com um salário menor que os 5 dígitos que você falou. Porque ele não vai render, ele não vai ter o retorno, ele não vai conseguir. Mas não é porque o salário faz com que ele tenha, é porque o salário é um reconhecimento da senioridade, da capacidade da pessoa. É quase que automático. Perfeito. Eu tenho mais experiência, logo eu sou melhor remunerado. Claro que hoje a gente vê recém-formados que querem salários altíssimos. Aí, gente, calma, né? Vamos criar o background, vamos se formar, vamos ter a capacidade para. E eu vou dizer outra coisa para vocês. Eu, na minha vida, eu nunca pedi aumento de salário. Nunca, nunca. Sempre vieram, sempre vieram naturalmente. Tudo bem, às vezes eu queria, não veio, às vezes não, mas sempre vieram naturalmente. Eu nunca pedi nada. Por quê? Porque eu reconhecimento. Isso aí, para ilustrar isso que você está falando, Lamberto, eu tenho repetido bastante aqui para a minha audiência e para os meus mentorados, que o salário é a expressão numérica do valor que você gera para o negócio. Exato, então, isso. Primeiro gere valor, depois você vai ser reconhecido. E se não for reconhecido, como você falou, eventualmente pode não vir. Tem oportunista em todas as empresas, tem gente que se aproveita. Se você gerar valor de verdade, o mercado vai ser reconhecido em outro lugar. Então, exato. Se não for naquele por injustiça, por alguma característica pessoal do gestor da hora, sei lá, né? Por política corporativa, tal, às vezes acontece, mas se você gera valor de verdade para a empresa que você trabalha, para o negócio, você vai ser recompensado, vai ser remunerado. Eu não tenho a menor dúvida disso. Você deu um excelente exemplo aí. E eu usei teu exemplo de missão de pessoal, missão de família, Lamberto, porque é uma oportunidade, porque eu não conheço mais ninguém que faça isso como você faz na questão da adoção dos seus filhos.
Não, eu sei, você deve ter, você que é do segmento, você que é da área, deve conhecer muito. Mas eu não conheço, no meu círculo pessoal de amizade, eu não conheço. Mas você usou, o outro exemplo que você deu, foi perfeito, porque é exatamente o que eu falo. O salário, a remuneração digna, justa, de acordo com o valor que você gera, ela te dá liberdade. Inclusive liberdade de escolha do emprego. Se você não Exato. está contente em algum momento, você precisa ficar 2, 3 meses para se reposicionar, você consegue. O problema é quando você está justo, justíssimo, pensando mais no mês passado do que no futuro, aí as coisas pegam e realmente fica difícil. Né? Eu na minha vida profissional, eu sempre falei quase tudo que me passa pela cabeça. E agora, com o passar da idade, cada vez mais, né? Porque com o passar da idade, você começa a ter outras ideias, você manda todo mundo para aquele... Mas isso eu acho que é importante, e isso dá segurança. Claro que cada um é feito diferente, cada um tem o seu jeito, né, de ser, mas eu acho que a segurança que é devido ao seu grau de profissionalidade, profissionalismo que ser, vai te trazer com certeza um retorno de cargo, financeiro, benefício, seja lá o que for. Isso sempre foi assim. Sempre foi assim na minha vida. Sem dúvida. Lamberto, caminhando para o final aqui, eu queria que você me falasse o seguinte. O que você diria para quem tem dúvida quanto a fazer um programa de mentoria, um programa de coaching ou não? No caso agora, eu chamo de mentoria, vou te fazer um parênteses. Nós trabalhamos muito com o método coaching lá atrás, e como eu uso a minha experiência, eu uso todo o meu background de executivo de empresa, e da experiência que eu tive, inclusive de formação acadêmica e tudo mais, eu opino. Então, eu faço, de fato, mentoria. Sim. Então, eu queria saber que dica que você dá para quem ainda tem dúvida se faz uma mentoria ou não. Enquanto isso, enquanto você se prepara para responder, eu quero deixar aberto aqui para quem quiser fazer perguntas, para o Lamberto principalmente, manda aqui, digita aí que a gente tem tempo aí para responder ainda. Tá. Eu queria fazer só uma pergunta antes de responder. Eu sou meio negado nessas coisas tecnológicas, né? Eu tô vendo que tem um monte de coraçãozinho subindo aqui do lado direito. É gente que está amando você aqui. É gente que está aplaudindo. Os likes vem, explode os coraçãozinhos na tela. Muita coisa, muita quem está gostando aí, manda o like pra gente aí, que reforça. Eu gosto. Bom, mentoria. Mentoria. Eu acho que para quem precisa, para quem se sente, né, e não precisa precisar como necessidade, eu acho que tudo na vida tem o seu ponto positivo. Eu não sei se você vai lembrar, tempos atrás, eu acho que eu estava recolocado, estava me recolocando, eu falei, você não quer fazer um coaching comigo? Aí, por um motivo ou outro, não deu certo. Porque eu acho que a mentoria / o coaching serve muito para nos autoconhecermos, para sabermos efetivamente quais são as nossas potencialidades, quais são as nossas capacidades, que podem ser até meio que escondidas. Puxa, nunca pensei nisso, nunca vi isso. Eu acho que isso é muito importante, né, profissionalmente falando e pessoalmente também. Então, o que eu posso aconselhar é, se uma pessoa quer mudar de emprego, se uma pessoa quer, né, subir de coisa, vamos ver se efetivamente eu estou preparada, vamos ver como que eu posso alavancar ainda mais a minha carreira através de um mentoring ou de um coaching. Eu acho que são instrumentos e ferramentas importantes para o nosso dia a dia, né, para a nossa formação e crescimento profissional. Muito bom. Eu lembro disso, sim. E eu dou um exemplo sempre, que naquela época que você falou que você ficou desempregado e todo mundo corre esse risco, eu cito você como exemplo, sem falar nomes, mas eu falo que eu tive 2 amigos, na mesma época, 2 executivos, diretores de empresas que perderam o emprego no mesmo mês. Eu lembro. E você conseguiu 2 empregos em 3 meses e o outro demorou 9 meses ou mais para conseguir. E a diferença principal naquele momento era relacionamento. Exato. Relacionamento. O quanto você se torna conhecido no mercado por contribuição. Pessoal, escuta o que eu estou falando.
não é ser conhecido no mercado porque é arroz de festa, porque participa, porque contribui com o segmento, contribui com as empresas em que passou, contribui com o profissional que se manifesta pedindo uma dica, uma orientação. E aí, ele teve 2 empregos, e não precisa confirmar nada, tá, Lamberto? Você escolheu o que veio primeiro, porque você precisava, como você falou para mim, ó, eu tenho lá meus... Na época não era 11 ainda, mas era já uns 9. Não eram 11, mas era, mais ou menos. Mas eu tenho lá meus filhos, e o outro confirmou logo em seguida, você saiu daquele que você tinha entrado para ir para a Brooklyn. Eu acho isso sensacional. Por quê? Porque é a prática daquilo que eu fico pregando, sabe? Então, assim, você não vai chegar muito longe sozinho. Aliás, você não vai para lugar nenhum sozinho. São os seus relacionamentos e a sua capacidade de contribuição que vai te levar para onde você quer chegar, certo? Correto. E aí está um exemplo sensacional. É isso aí. Um exemplo sensacional do que eu falo, e eu fico muito orgulhoso de participar, de certa forma, dessa história toda aí. Muito bom, Lamberto. Perguntas não vieram, acho que o pessoal está tímido fazer perguntas. Ou dormindo, não sei, pode ser também. Ou dormindo. 19, 14, tá. Mas tem uma pergunta lá do começo que a menina perguntou, Lamberto, qual que é a tua missão? Mas eu acho que ela queria, eu não lembro o que foi. Não, só para completar, desculpa, eu queria só completar, para completar o seu exemplo, né, do que a gente faz, etc. Talvez muitos não saibam, eu sou coordenador de curso de Facilities e eu dou aula também. E é por puro prazer, porque não é pelo dinheiro que me dão, porque aquilo lá é por puro prazer de poder transmitir o conhecimento para quem necessita. Então, acho que isso é um outro ponto que é fundamental, né, em pessoas que almejam, né, o cargo de gerência ou de diretoria, etc. Compartilhar o conhecimento. Hoje a gente vê, tem muitos livros grátis, tem muitas publicações, etc. E eu tento, do meu jeito, dedicando um pouco do meu tempo, plugando aqui meu cérebro lá no PowerPoint, passar o maior número possível de informações. Que eu acho que isso também é muito importante. Eu acho que isso tem que ser uma característica de um líder, de uma pessoa que queira crescer, ensinar os outros, mostrar aos outros os caminhos das pedras, discutir com os outros, ter discussões, porque eu acho que isso tem que fazer parte da nossa missão, digamos assim. Então, não é só a minha única missão, obviamente, mas uma das missões, eu acho que de todo mundo deve ser, o que eu aprendo, o que eu sei, eu não posso segurar, eu tenho que passar para frente. E se passar para frente de uma forma até que, entre aspas, gratuita, tanto melhor. Ô, Lamberto, tem 2 perguntas aqui. O Zeca Rezende pergunta qual o valor da empatia no ambiente de trabalho. É fundamental. Se você não sabe o que outra pessoa está pensando, o que a outra pessoa quer, como se colocar na outra pessoa para entender como responder para a pessoa, e esse é um outro ponto importante, você tá fora de pista. E esse é um ponto também muito importante quando você tem equipes muito grandes. E esse eu aprendi na vida também. Cada um que você fala, você tem que usar a melhor forma para aquela empatia, para que você consiga, né, atingir o objetivo com aquela pessoa que pensa de um jeito, né, gosta de brincadeira, não gosta, enfim. É fundamental você se colocar no lugar do outro para entender por que ele está te pedindo isso. Eu acho que a primeira coisa é, mas por que ele está me pedindo isso? É uma carência? É uma necessidade? É uma dificuldade? É porque ele quer ser agressivo? Enfim, tem sempre um porquê das pessoas te pedirem alguma coisa. Eu acho que entendendo essa chave de leitura, você consegue muito mais, né, desenvolver a tua resposta, desenvolver a tua posição e encontrar um acordo, encontrar um compromisso, seja lá o que for. Perfeito, muito bom. O Ramitelli, Marcelo Ramitelli, perguntou, na era da tecnologia, WhatsApp, Teams, e-mails, como você faz a gestão do seu tempo? Hoje, como eu faço a gestão do meu tempo? O tempo é longo, o tempo é comprimível, é o que eu sempre falo, o tempo é comprimível. Tem que correr, tem que ser muito polivalente, tem que saber fazer coisas ao mesmo tempo e ser muito direto. Né? É o que eu falo, eu tenho uma grande inveja
de quem escreve um e-mail que tem mais do que 20 linhas. Eu tenho grande inveja, grande. Porque quer dizer que o cara tem tempo, ou então está deixando as coisas para trás. Então, acho que você tem que ser muito pragmático, direto e objetivo. Hoje mesmo, eu liguei para uma VP de uma empresa, do grupo, eu precisava falar isso, falei por ela 2 minutos ao telefone e mandei um e-mail de 5 linhas. Pronto. Entendeu? Pegou, etc. Então, acho que é isso. Tem que ser muito direto. Eu não consigo ler tudo o que me chega, infelizmente não tenho tempo. Tem que saber filtrar, tem que saber, né, deixar as coisas não importantes de lado. De vez em quando também pegar, né, os perrengues chiques da vida que eu vejo, eu vou lá, que eu acho que é importante dar uma descontraída, né, no coisa, mas focar nas coisas que são efetivamente importantes. E a gente sabe que hoje, com as redes sociais, eu não sei, metade para mim é tudo fake, né, já as notícias, então, focar muito no que te interessa, focar no que eventualmente alguém está te pedindo, alguém está te solicitando, e o resto, se der tempo, você verifica. Você ouve, você vê, você viaja, você navega, enfim. Bom, eu não tenho nada a acrescentar. Eu respondi uma pergunta sobre isso hoje no meu Stories. O cara perguntou o seguinte: se você se dá para ser líder sem ter empatia. Então eu falo, não. Você pode ser gestor, você pode ser um gerente por um período, não é sustentável, mas você vai ser chefe. O Paulo está fazendo uma pergunta aqui. Como mostrar para a empresa, a instituição que você trabalha, que você almeja um novo cargo? Eu tenho a resposta para isso, mas eu quero ouvir você. Não, por favor, responda primeiro. É aquilo que eu acabei de falar, Paulo. Gerando valor, valor para além daquilo que você foi contratado. Eu sou repetitivo nisso. Quem me acompanha há mais tempo já enjoou eu ouvir falar isso. Se você fizer magnificamente bem aquilo que você é pago para fazer, parabéns, nada mais do que isso. Então, amplie a visão. Vê que tipo de contribuição você pode dar fazendo muito bem o teu. Né? Não é? Então, faça muito bem o teu e contribua. Se exponha no sentido positivo da exposição. Participe bem de reuniões. Reunião é um ponto de desperdício de oportunidade. Porque a pessoa é chamada para reunião, entra muda, sai calada, depois reclama. Pô, mais uma reunião. E aí você teria aquela oportunidade de participar, de falar, de opinar, de sugerir. Mas... É o famoso cacarejar. Né? Por que a galinha cacareja quando não põe o ovo? Porque avisa todo mundo que pôs o ovo. Exatamente. E é a mesma coisa. Tem que se mostrar, tem que saber se jogar, tem que, né, isso a 360 graus. Por exemplo, eu tenho muitas reuniões com o pessoal dos Estados Unidos. E eu sou o único que não sou nativo em inglês. E o pessoal fala como a gente fala português, acelerando ao máximo, etc e tal. E eu tento lá me arrebatar, tentando entender, e quando eu vou falar, falo rápido, cheio de erro, cheio de quê, mas o pessoal entende. Então você tem que ter muito não vou dizer cara dura, porque cara dura, né, é um termo quase que pejorativo, mas se jogue, né, porque você tem que se jogar, você tem que se mostrar, você tem que errar, né. Eu lembro quando eu estava na Tishman Speyer, eu estava com um senhor que se chama Rob Speyer, ele, Deus, tocava por mão, ele falava, errem. Então, isso eu acho que é importante, você... obviamente, né, errar é humano, perseverar é diabólico, mas no dia a dia você tem que se jogar, se mostre, fale, participe, mesmo que fale uma coisa que não é, que depois vai ser desmentido, não faz mal, né? Se mostre, porque eu acho que, e aí naturalmente as coisas vão acontecer. Eu acho que não é indo bater na porta do teu líder, por que eu não tenho uma promoção, me promove, não é por aí. Ô Paulo, e para complementar a resposta, vê aí, aproveitando o que o Lamberto falou, vê aí no meu feed, bem recente, aí tem uma live minha que eu falo sobre a humildade. A humildade pode estar estragando sua carreira. É bem polêmico o título, de propósito, porque isso que a gente chama de humildade, às vezes é essa descrição que acho que as pessoas são obrigadas a ver o que eu estou fazendo. Não seja humilde dessa forma. Exato. Humildade é respeitar bem as pessoas, respeitar e considerar as pessoas, ter empatia e tal, mas não é ocultar ou
ou se envergonhar das suas prerrogativas, das suas capacidades, das suas conquistas. Demonstre, demonstre. Certo? É isso aí. O Enio tinha falado que tinha uma pergunta, mas que não era sobre a live, era para mim. Então, manda depois aqui no privado, Enio. Eu estou à disposição aqui, tá? Não vamos desfocar daqui, não. Bom, Roberto, para finalizar, eu te agradeço muito aqui. Eu queria que você fechasse, terminasse aqui com um agradecimento seu e uma recomendação para quem está nos ouvindo aqui. Bom, agradecimento, eu acho que, né, sempre agradeço essa possibilidade de tentar, né, de participar nessas conversas, nessas entrevistas, enfim, seja no que for, para poder sempre agregar um pouquinho, né, as pessoas mais jovens, né, as pessoas que estão iniciando no mundo do trabalho, que estão almejando subir na vida, porque eu acho que a experiência é um dos fatores principais. A educação por experiência não tem preço, né? Então eu vejo com os meus filhos, eu vejo com os meus liderados, etc. e tal. Então acho que isso, né, o agradecimento por poder participar aqui está no meu coração. E não lembro qual era a segunda parte da pergunta. A segunda é alguma dica e recomendação aí final para quem está nessa busca de desenvolvimento de carreira. Eu vou usar a frase que me foi dita, como eu citei um pouco antes, um dos fundadores da Tishman Inspire. Errem, errem, errem. Muito bom. Porque é o que eu digo, quem trabalha, erra. E você nunca vai poder ser criticado por um erro, você vai ser criticado por uma omissão. Perfeito. É o que eu falo da frase da Bíblia, lá, seja quente ou seja frio, se for morno, eu te vomito. O morno vai passar 30 anos ali trabalhando, apertando parafuso e vai reclamando da vida. Então, se você não se arriscar, e aí eu falo assim, não é arriscar no sentido de ser inconsequente, é analisar os riscos e se preparar e correr o risco. Eventualmente vai errar. O aprendizado tem que ser maior que o erro. Essa é a questão. Se você errar e não tirar um aprendizado disso, está errando mal. Então, erre, mas aproveite cada erro que você cometer e progrida com isso. E lembremos-nos que errar é humano, perseverar é diabólico. Ou burrice. Ou burrice. Tá bom? Muito bom. Lamberto, eu te agradeço demais aí pela disponibilidade, pelo seu tempo, pela contribuição aí. Eu tenho certeza que vai ser muito útil aqui para minha galera. E sucesso nos teus treinamentos, cursos, coachings, mentorings, etc., que você também é um que está sempre buscando e conseguindo ajudar os demais colegas, né, nessa nossa vida aqui de altos e baixos. Obrigado. Só para reforçar, para finalizar, nós temos o Desafio Engenheiro 5D começa na quarta-feira, dia 21, vai até dia 27. São 7 aulas ao vivo sobre gestão de carreira, sobre a carreira do engenheiro especificamente. E o link para inscrição está na bio aqui do Instagram. Quem não se inscreveu, vai lá. Conto com vocês aí na quarta-feira. Beleza. Valeu, Lamberto. Tchau, obrigado a todos. Obrigado a todos que tiveram a paciência de nos ouvir por essa 1h30, né? Quase, né? Que horas são? 7h30, não, por essa 1 hora, deu certinho. Então, quem teve paciência de ficar até o final, eu vi que foi o grupo permaneceu. Obrigado a todos. Valeu. Tchau.